Fala aí galera, professor Diogo Prado falando, e eu queria aproveitar essa aula daqui para a gente poder revisar um pouquinho do conteúdo em que a gente estudou esse ano, né? Nossa primeira aula foi sobre o tema eletrização e, claro, eletrização tem a ver com eletricidade. Eletricidade lembra a palavra electron, que em grego se chamava dessa palavrinha aqui, olha, que eu estou marcando com a setinha, âmbar. Para quem não conhece, o âmbar ele é esse materialzinho que eu estou trazendo aí nessa fotografia e ele tem propriedades eletrostáticas incríveis, né? É muito fácil com o âmbar você fazer a manifestação elétrica ocorrer. Muito mais fácil, inclusive, do que naquele bastão que eu levei para a sala de aula e fiz o fenômeno de eletrização com um pedacinho de algodão esfregando nele, né? Então, estou aí apresentando o âmbar a vocês, tá? Nós fizemos essa pergunta em sala, mas eu acho que nessa aula de revisão vale a pena a gente relembrar, né? Que exatamente de onde vem a eletricidade, né? A gente vive num mundo cercado de eletricidade, mas a origem dela seria exatamente o quê? E para a gente poder responder isso, eu trouxe a figura aqui do átomo, né? Essa figura do átomo, ela está relacionada, né, aqui a um núcleo, né? Esse núcleo ele vai ter aqui dois tipos de partículas, né? A gente tem os prótons que estão sendo marcados aqui por essas bolinhas azuis e a gente tem aqui os nêutrons que estão sendo marcados aqui por essas bolinhas vermelhas. Essas duas partículas elas são muito parecidas, né? Só que o próton ele apresenta manifestação elétrica e o nêutron não. Além delas, a gente tem aqui orbitando em torno do núcleo exatamente o elétron, né? Que é muito menor do que tanto o próton quanto o nêutron, mas também é uma partícula que consegue apresentar manifestação elétrica. Absolutamente todas as manifestações elétricas que a gente conhece no mundo, ou elas vão estar relacionadas com o elétron, ou elas vão estar relacionadas com o próton. Tá joia? Para a gente poder entender isso, o que a gente sabe é que os elétrons eles vão ser considerados portadores de cargas negativas. E os prótons eles vão ser portadores de carga elétrica positiva. Então, se eu tenho um objeto que ele não está apresentando manifestação elétrica, a gente costuma dizer que esse objeto ele é um objeto neutro. O que isso significa? Que o nosso número de elétrons e o nosso número de prótons tem que ser exatamente igual. Ou seja, se eu pego um determinado objeto, tá? Fiz uma figura qualquer aqui para representar um objeto. Se ele é neutro, significa que ele tem que ter o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas. Então, é como se a gente estivesse dizendo aqui que a ação elétrica gerada pelo próton ela está sendo anulada pela ação elétrica gerada pelo elétron, tá bom? Se a gente for pensar, né, que um objeto ele pode estar negativamente carregado, significa que esse equilíbrio entre a quantidade de cargas positivas e a quantidade de cargas negativas não está acontecendo mais. Se eu estou dizendo que ele está negativamente carregado, é porque agora, de alguma forma, ele conseguiu ficar com mais cargas negativas do que cargas positivas. O que acontece é que, por processos que eu ainda vou ensinar a vocês, isso significa que alguma carga negativa que estava aqui fora, né, de alguma maneira, ela foi arrastada para dentro desse objeto. Tá? Então, a gente poderia dizer que, para essa situação, o nosso número de elétrons ele vai ser maior do que o nosso número
de prótons, ok? E se eu tenho um objeto que está se apresentando positivamente carregado, o raciocínio é o contrário da situação anterior, né? Então, vamos supor que eu tenha um objeto aqui, tá? O que vai acontecer agora é que eu tenho uma quantidade de cargas negativas que vai ser menor do que a minha quantidade de cargas positivas. O que aconteceu aqui é que, de alguma forma, esse objeto que tinha cargas negativas, com um número igual de prótons, perdeu essa carga negativa para algum lugar por processos que eu ainda vou ensinar a vocês também. Então, quando a gente diz que o objeto está negativamente carregado, é porque ele ganhou carga negativa, ou seja, ele ganhou elétrons de algum lugar. E quando ele está positivamente carregado, é porque ele perdeu elétrons para outro lugar. Então, para essa situação, a gente vai dizer que o nosso número de elétrons ele vai ser menor do que o nosso número de prótons, ok? Na realidade, é exatamente em função desse excesso de elétrons ou dessa falta de elétrons que a gente vai tentar relacionar a carga elétrica de um objeto. Então, a gente costuma dizer que essa carga ela vai ser dada, né? Repare que eu estou usando aqui a letra Q para representar a carga elétrica, eu estou usando a letra N para representar exatamente esse número de elétrons em excesso ou em falta, e eu estou utilizando aqui a nossa letra Ezinho como sendo a carga, né, do elétron. Esse valor ele vai ser um valor oferecido por tabela, tá? Então eu estou já trazendo, né, esse número aqui para deixar para vocês, onde a gente sabe que o Ezinho ele vai ter o seu valor com 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Né? O cuidado que a gente tem que ter aqui, basicamente, é em relação ao sinal. Como a gente está falando aqui da carga de um elétron, a gente sabe que nesse caso especificamente, esse ele deveria vir acompanhado de um sinal negativo para que o n ele também ficasse negativo. Mas na prática é mais fácil você pensar aqui dentro dessa equação, colocando-a com um módulo. O que significa isso? E quando a gente for fazer essa conta, a gente identifica o sinal positivo, né, para essa carga se ele estiver com excesso de elétrons, né, e a gente considera o sinal negativo pela falta de elétrons. Então a gente sabe que o Q ele pode ser tanto mais quanto menos, dependendo dessa situação que eu acabei de explicar para vocês. Vou fazer um exercício aqui só para a gente poder praticar, tá? Tá aqui entrando como exemplo. Determine o valor da carga elétrica. Então, quando eu peço determine o valor da carga elétrica, o que eu estou pedindo para vocês calcularem aqui, basicamente, é o valor do Q, ok? Aí aqui está se falando o seguinte, em um objeto com 5, olha, aqui tem outra informação, 5 milhões de elétrons em falta. Vamos raciocinar. Se a questão está dizendo que a gente tem aqui elétrons em falta, a gente vai lidar com um objeto que tem a carga maior do que zero, ou seja, esse objeto ele tem que ter carga positiva. E esses 5 milhões aqui para a gente vai entrar exatamente como o valor do n naquela equação que a gente viu na página anterior. Então aqui a gente poderia simplesmente aplicar que o nosso Q ele vai ser igual a n vezes E, ok? Olha, o nosso n igual a 5 milhões, a gente poderia tentar trabalhar aqui
para não ter um número muito grande, com a potência de 10. Então aqui, olha, 5 vezes 10 elevado à sexta elétrons, né? Então aqui eu tenho que o nosso Q ele vai ser igual a 5 vezes 10 elevado à sexta, que multiplica pelo valor do Ezinho. Não estou tão preocupado aqui com o sinal do Q, porque a gente já viu aqui, olha, que ele tem que ser positivo. O Ezinho é o valor de tabela que eu dei na questão, na página anterior, então a gente vai pegar esse valor aqui para fazer a nossa conta. Então aqui vai entrar como 1,6 vezes, vou botar o x também, né? Vezes 10 elevado a menos 19. Então aqui o nosso Q. Minha sugestão para vocês é trabalhar com os números em separado da potência de 10. Então vocês poderiam pensar aqui em multiplicar primeiro o 5 vezes 1,6, tá? Dessa multiplicação aqui a gente vai ter o resultado 8. E da multiplicação de potência de 10, lembrem que a gente deve repetir a base e somar os expoentes. No caso aqui, os expoentes para a gente correspondem ao valor 6 e ao valor menos 19. Então aqui eu vou colocar a soma dos expoentes representada. Como ali o expoente, né, do segundo termo ele é negativo, eu vou usar um parêntese aqui para que eu acabe não me enrolando com isso, tá joia? Então, continuando aqui, olha, eu poderia dizer que o meu Q ele vai ser igual a 8,0 que multiplica 10 elevado à sexta menos 19, e daqui eu poderia puxar a minha solução, onde eu tenho que meu Q ele vai ser igual a 8 que multiplica 10 elevado. 6 menos 19 vai dar menos 13, tá? Resultado aqui, Coulomb como unidade de carga elétrica, e o exercício está encerrado. Tá? Tem a potência de 10 aí que dá um pouquinho de trabalho, mas não é nada aí que seja absurdo não, tá bom? Na sequência, a gente tem os tipos de eletrização, né, que vão ser divididos aí em 3 partes. Né? A gente tem aqui primeiro a nossa eletrização por atrito, depois a gente vai ter a eletrização por contato e a eletrização por indução, tá joia? O grande segredo disso daqui é o seguinte: quando a gente pega um pedaço de vidro, né, e um pedaço de lã, aqui está entrando como o exemplo da questão, na realidade, se eles não estão apresentando manifestação elétrica, é porque a gente está considerando que esses objetos têm a mesma quantidade de carga positiva e de carga negativa. Quando a gente atrita esses objetos, o que vai acontecer aqui é que a gente vai perceber, né, que alguns desses elétrons ou dessas cargas negativas vão passar de um objeto para o outro. Então, o que vai acontecer? O cara, né, o objeto que perdeu o elétron, ele tem uma tendência a ficar com mais carga positiva do que negativa. Essa figura ela induz um erro a gente, né? Porque parece que ele ficou somente positivo, e na realidade a saída do elétron dele não é uma saída completa. Alguns elétrons vão sair, então a gente não pode deixar de marcar a presença de carga negativa aqui também. Só que eu tenho muito mais carga positiva pela perda de algumas negativas. E aqui na lã, né, eu não posso também dizer que eu só tenho carga negativa. O que acontece é que eu tenho também algumas positivas. As cargas positivas, elas estão lá no próton. Só que como aqui esse objeto perdeu elétrons e esse objeto ganhou elétrons, então
a gente vai dizer, né, que vai ficar positivamente carregado e o outro vai ficar negativamente carregado. Então, na prática, a gente acaba observando esses dois objetos se atraindo, né? Isso aqui seria algo muito parecido com o que a gente fez em sala de aula, ou com o algodão e o bastão, né? Ou mesmo com a caneta sendo apertada contra a parede, que a gente viu a canetinha ficando presa, né? Então, basicamente é isso. Tem um site que eu acho que vale muito a pena mostrar para vocês, tá? E que nesse site a gente consegue mais ou menos reproduzir essa experiência, né? Repare que ali a gente tem um casaco, né? Não dá para ter certeza disso aqui no aplicativo, mas provavelmente é um casaco de lã. E aqui a gente tem uma bexiga, né? Um balão, né? Repare que se tanto aqui no meu casaco eu tenho um número de cargas positivas e negativas compatível, e aqui no meu balão também, né? Eu posso dizer que esses objetos, inicialmente, eles estão neutros, ok? Porém, se eu pegar aqui, olha, o meu balão e eu arrastar ele de encontro aqui a esse casaco de lã, olha o que acontece, olha. A lã ela vai perder alguns dos elétrons para o balão. Então aqui a gente viu o processo de eletrização por atrito ocorrer. Se eu soltar o balão, olha, esse balão ele tende a ser atraído pelo casaco exatamente porque objetos que têm carga diferente, né, ou cargas de sinais opostos, têm uma tendência a serem atraídos, né? Então, o que a gente pode concluir com isso, né? A gente pode concluir que se eu tenho um objeto, né, positivo que será colocado próximo de um objeto negativo, o que a gente observa é que esses objetos eles devem se atrair. Se eu por um acaso colocar agora um objeto positivo próximo de um outro objeto positivo, ou mesmo um objeto negativo próximo de um outro objeto negativo, a gente vai ver que esses objetos eles têm uma tendência à repulsão. Então aqui, repare que esses objetos de cima aqui, né, com cargas de sinais opostos, eles se atraem, né? Para cargas elétricas a gente pode dizer que os opostos se atraem, e nesse caso aqui de baixo, né, que os objetos têm cargas de mesmo sinal, o que a gente vai observar é que eles se repelem. Ok? Desculpa pela letra, tá, gente? Estou me adaptando ainda à mesa digital nesse momento aí de quarentena, mas espero aí, de qualquer forma, que a aula possa ter ajudado vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.